Eu sou Andréia Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. O episódio de hoje é diferente, vocês vão entender por quê. O meu convidado, ele tem 72 anos, ele foi futebolista profissional e foi para o agronegócio. Recebam hoje Ademir Horbach. Eu acertei? Corretamente. Muito obrigada, Ademir. Ademir, eu tô tão, ansiosa pelo nosso episódio que eu quero aprender muita coisa. Eu sempre aprendo, mas nesse eu até falei para você, eu falei assim, eu não quero saber muita coisa, você vai explicar tudo aqui, não é verdade? Mas ele vai muito longe, esse agronegócio, viu? Vai longe, né? Vai longe. Vai então, longe. Vocês fiquem aí. Mas eu quero começar com a questão do futebol, porque tudo começou aí, não é? Conta um pouquinho essa tua trajetória. Só fazer um parênteses, desculpa. Eu não vim com a camiseta certa, mas tudo bem, vocês vão entender. Não, mas você veio com a vermelha bem focante também. Né? é igual a camisa da Roma. Pronto. Mudamos, então. Não é do Atlético. Com 14 anos, né, eu já comecei a treinar num clube do Rio Grande do Sul. Né? E aos 16 anos, eu tive o grato prazer de ser campeão gaúcho pela Série Amarela, com 16 anos, pelo clube da nossa cidade, campeão gaúcho do estado. Né? E após isso, em 71, eu fui para o Exército, onde fui campeão brasileiro das seleções do Brasil, do Terceiro Exército, com 18 anos. Peraí. Você, com 14, você entrou no futebol e depois você foi para o Exército. Teve que servir o Exército? Eu comecei dos 14 até os 16, eu fui campeão gaúcho pela Série Amarela, né? Que existia naquela época, tipo a Série B do Campeonato Brasileiro hoje, né? Né? E após isso, com 17 para os 18 anos, eu fui servir o Exército. O qual eu fui convocado para a Seleção Brasileira de Seleções do Terceiro Exército. O único do Rio Grande do Sul fui eu, e fui campeão brasileiro, ganhando o título em 1971 pelo Terceiro Exército. Nossa! Olha a honra nossa aqui. Vamos lá. E depois, após isso, eu continuei com o futebol. Eu tive uma pequena passagem também como músico, né? Pois é. E daí o que acontece? Mas daí eu tocava numa banda, e daí o presidente do clube falou, Ademir, você vai jogar futebol ou vai tocar em banda? Ai, e daí eu tive que escolher, né? E a minha opção foi futebol. E graças a Deus o futebol me deu uma carreira assim, salutar, boa, e que hoje estou aqui por causa do futebol. Você joga até hoje? Eu jogo às vezes em quando, né? Mas não muito, porque a idade já, né, André, porque a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Problema de musculação. Eu faço academia todo dia para manter a forma. Mas já não é como antigamente, né? Eu parei com 38 anos porque eu já senti dificuldade. Hoje a medicina está mais avançada, a recuperação, consegue jogar até os 40, 40 e poucos. Mas eu resolvi com os 38 encerrar a carreira. Então, daí você encerrou a carreira, né? Mas você morou em vários lugares, participou em vários países jogando, não é? Eu fiz participação com colegas, assim, não assim, fazendo jogos amistosos, né? Que nem em 79, daí a gente foi campeão pelo interior do Paraná também, né? Um título que é da segunda divisão. E daí depois eu me chamava, assim, os meus amigos, que nem o Elber, Van Basten, Gullit, esse pessoal da Alemanha, da França, para a gente fazer tour. E a gente fazia apresentações, né? Então, nos clubes europeus eu não joguei, assim, com contrato, né? Eu não tive oportunidade. Sim. Mas isso aí foi muito salutar porque eu conheci outras pessoas também, do outro mundo, entende? Então, isso aí me deu uma dinâmica melhor para mim saber o que é um futebol, que hoje, infelizmente, mudou totalmente. Mudou? Mudou. Assim, hoje virou mais dinheiro, na época a gente não ganhava dinheiro. Eu fui campeão brasileiro em 71 e em Porto Alegre, nem fazer aviões era pouco, nós andávamos com a Maria Fumaça, aqueles trens. Maria Fumaça. Daí o preparador físico era o preparador do Grêmio. Ele falou, Ademir, vai lá se apresentar para o teu comandante e que você tem essa medalha. Só que eu falei, mas eu não tenho nem um centavo no bolso. Foi uma coisa bem, assim, difícil para mim.
Eu falei, mas eu não tenho nada. Ele falou, não, se vira. O que eu fiz, André? Eu peguei a minha medalha, fui na rodoviária, né? Isso também me emociona, tá? E mostrei a medalha para as pessoas, né? Que eu preciso uma passagem para mim voltar. E daí todo mundo me ajudou com a passagem para mim poder voltar para o meu recinto, que era o quartel. E, graças a Deus o pessoal me ajudou, né? E eu consegui retornar. Com certeza te ajudaram. Né? E chegando no quartel, me apresentei para o comandante. Me apresentei, meu número é soldado Ademir, número 600, campeão brasileiro pela seleção. Olha que coisa linda. E ele falou assim, soldado Ademir, mas poderia ser melhor. Eu falei, nossa, mas melhor o quê? Daí eu falei, mas eu sou campeão. Daí ele falou assim, eu vou te dar um prêmio. Falei, legal, né? Vai me dispensar uns dias para mim me visitar meus familiares, né? Daí como tem, não sei se tu vai saber, tem aquele jogo de polo, que os cavalos, aquele jogo que os oficiais andam. Daí tem as baias dos cavalos, porque era o primeiro regimento de cavalaria. Então tem as baias, vou te dar um presente. Falei, tá bom, beleza. Posso falar uma palavra assim? Pode ser que às vezes... Pode. Então tu vai limpar a bosta dos cavalos toda hora que eles fazem as suas necessidades. Foi esse o meu prêmio. Duro, né? O pai conta. E daí então, falou assim, mas assim... Com isso eu aprendi também a respeitar as pessoas também, né? Eu acho que a gente não é mais do que ninguém. E com isso eu criei um pouco, assim, uma maturidade, vendo que não é só coisas boas que vêm na nossa vida, né? Mas assim eu aprendi muita coisa, então foi muito bacana. Muito bem. Mas só pra gente... Daí a gente vai mudar de assunto. Tá. Mas você conheceu muitas pessoas no futebol, né? Pessoas importantes. Sim. Conta um pouquinho dessas pessoas importantes. Inclusive o Filipão, que foi... Para quem gosta de futebol, né? O Filipão, que foi treinador do Atlético, da seleção brasileira, jogou comigo em São Leopoldo, Porto Alegre. Tá? Tem o... Keirson, que jogou no Curitiba, que inclusive a gente deu uma força para ele na época que ele era garoto. Tá? O Natanael, lateral esquerdo do Atlético, fui eu que ajudei também. Né? Tem o Elber, que jogou na seleção, jogou no Bayern de Munique, na Alemanha, esse nós se encontramos muito lá. Também a gente conheceu. Rivelino, nos Jogos em 1996, a gente estivemos lá, né? Presenciamos lá com o Rivelino, né? Então, eu tive um conhecimento assim, de muitos jogadores da antiga, né? Que legal. Então, foi legal, foi muito bacana a minha história de futebol e eu agradeço muito a Deus, né? Por me dar essa oportunidade, a qual me direcionou para o outro ramo. Que lindo, né? Dá a mão aqui para mim. É lindo a gente se emocionar com as nossas histórias, porque normalmente a gente não conta a história. E isso que faz parte, isso que é o lindo do podcast. A gente trazer essas memórias... E deixar fluir. E tá tudo certo a gente se emocionar. Sim, né? Eu sou muito emotivo. Às vezes até minha filha, meu filho fala, pai, mas por que tá chorando? Mas eu não consigo, né? Lá em casa é assim também. Mas desculpe, tá? Capaz! Desculpe a gente estar emocionado, né? Mas faz parte. Por que pedir desculpa de se emocionar, Ademir? Mas foi gratificante. Graças a Deus, assim, eu tive uma vida um pouco difícil, né? Que eu fui criado pelos meus avós e com 14 anos eu parti para o mundo. Pensei, eu vou procurar o meu caminho e graças a Deus tive um primo que me ajudou muito e tenho grato prazer de sempre focar o nome dele, que foi o que me alavancou para eu ser hoje alguém. Às vezes eu falo, foi você, minha prima. Não, foi você pelos teus méritos. Isso é muito bacana para gente. Para o nosso ego, a gente tem que pensar assim, que nós precisamos... Honrar, né? Nós precisamos de todos. Nós não somos mais do que ninguém. Infelizmente, nós vivemos num mundo hoje difícil, mas a minha índole sempre foi assim. Eu procuro ser modesto, humilde, porque o meu caminho, Deus sabe. Ademir, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se você achar que com 14 anos você foi morar com teus avós ou você morou com teus avós desde muito cedo? Eu fui criado pelos meus avós. E daí eu fui morar com meu primo com 14 anos. Entendi. Foi ele que me encaminhou para o futebol. Futebol. E também ele tinha um escritório de contabilidade e comecei a aprender contabilidade com ele. Esse Ademir fez muitas coisas também. Foi. É que nem eu falo assim, milhão de utilidade, Bombril. Bombril, é verdade. Quem é da época do Bombril sabe, Bombril, né? Mas você daí me contou
que foi através do futebol que você foi pro agro. Sim, Aí agora a gente entra no agro, vamos lá. tá? Quero saber tudo disso. Você me falou agro, daí eu falei, tá, agronegócio. O que é o agronegócio de forma simplificada? Tá. Porque se nós formos falar, nós vamos ficar uma Exato, semana exato. falando. Não, mas é que eu quero daí ir para Sim, as outras eu vou vertentes. ser assim, bem direcionado, né? Porque o futebol, quando eu fui inserei no Pato Branco, aqui no Paraná, interior, né? Pato Branco. Isso, que Não hoje precisa tem... nem dizer que você é do Rio Grande. Hoje o clube é o Azures, né? É o futebol. Então, o Chavala, que jogou no Atlético, era o técnico, ele me chamou para jogar. Daí eu falei, Chavala, mas eu não quero mais jogar futebol. Eu já estou com uma idade avançada e quero encerrar. Daí ele falou, não, vem para cá, nós vamos fazer um contrato de risco e nós vamos ter um trabalho. Tá bom. E eu acabei daí me contratando para ser gerente comercial de uma cooperativa, partindo para o agronegócio, né, que é produção de grãos, né? Que seria lá das lavouras, né, soja, milho, trigo, cevada. Então eu parti para o gerente comercial de grãos. E fiquei 13 anos na cooperativa e quando eu fiz uma pesquisa de mercado, Mato Grosso do Sul, principalmente o Mato Grosso, né? Que o mercado lá estava fluindo bem, que estava começando a engrenar também o agro, que seria a plantação de grãos. Eu fiz uma pesquisa lá e liguei para um senhor que era um presidente de uma cooperativa lá no Mato Grosso e ele estava precisando de um diretor comercial e administrativo, que eles estavam com um problema sério financeiro. E eu resolvi enfrentar a luta. Nunca tinha ido para lá e, graças a Deus, fui para lá e a gente desenvolveu um trabalho no Mato Grosso. A gente foi morar para lá e a gente montou dentro da cooperativa, fizemos área comercial, né? E com isso desenvolvi e abri uma empresa também, tá? E temos um escritório grande de contabilidade que a minha filha toca e a gente presta assessoria comercial na área financeira e também contábil. E eu parti para o agronegócio na Bolsa em Chicago, que a gente faz a cotação do CBAT, que se chama Bushel. Não é o Bushel, é Bushel. Que é uma conta bem difícil um pouco, né? Mas mundialmente, o cálculo que você faz em Bushel, você faz todo o cálculo no mundo todo, na China, no Japão, para fazer... É a mesma medida. É a mesma medida. Uhum. Hoje uma medida de um bushel é 27 quilos e 216 gramas. Tá, por quilo. Por quilo. E daí a gente faz Como escreve isso? B-U-S-H-E-L. Bushel. Bushel. Tá. Então a gente calcula, tem uma medida fixa, né? Um cálculo fixo, e a bolsa em Chicago, ela muda instantaneamente. Então eu abro o terminal que eu tenho em casa, né? E fico acompanhando. Quando abre a bolsa 9h15 até as 2h15. Então cada piscada que dá lá muda o preço. Então cada vez é um cálculo diferente. E também o dólar no câmbio também ele muda frequentemente. Então cada vez nós temos que estar calculando diferente os preços do porto em Paranaguá, Itapoá, Santos, Guarujá, todos esses portos a gente faz a cotação para os clientes no Mato Grosso ou o cliente que me ligar em qualquer área no Brasil. Mas isso você faz... Porque outro dia a gente foi conversar, você estava fazendo. É uma vez cada quanto? Todos os dias? É todo dia, diário. É de segunda a sexta. Todos os dias Ademir, abre o computador e está ali. Sim. E se algum dia está ruim? Daí eu não faço, né? Infelizmente a gente não pode, né? Pois é isso que eu estou pensando aqui, né? Inclusive, quer ver, André, tem também o fuso horário, né? Que é a China e Japão. Então, eu fico até 11 horas da noite. Por causa do fuso horário, que a bolsa, daí tem o mercado noturno, né? Então, a bolsa funciona das 6 até 10 horas da noite também, por causa dos países com fuso horário diferente. Né? Então, você tem um intervalo ali de... Sei lá, umas 4 horas. 4 horas, assim. E no almoço, praticamente, nada, né? Eu só almoço e já fico, né, atento ali, porque se eu ficar meia hora, o preço muda totalmente. Né? São por segundos que muda. Né? Então, às vezes, já aconteceu no meu escritório, de eu pôr até um prato de comida do lado do meu computador e ficar, porque quando o mercado está muito agitado, para não perder o feeling do negócio, né? Então, quando dá muita negociação, que a China entra comprando pesado, a gente tem que ficar atento.
Ou os americanos, né? E nós, réis mortais, isso aí tem que ter muita experiência para fazer algo assim, né? São anos e anos de experiência, estudos, prática. Eu sou com 30, depois que eu parei com o futebol, são 35 anos que eu estou no agro. Tem que ter muita experiência e cálculos, né? Financeiro, que é muito importante calcular certo. Porque tem muitas coisas assim que as trading, elas não informam direito. Lógico, Tá, eles querem... Só um parênteses. O que é uma trade? Trade são as empresas multinacionais, vamos dizer. Vou dar um exemplo aqui. A Bunge, Cargill, que fabricam óleo, farelo, óleo de soja, essas empresas, Primor, tudo são Cargill, a Lloyds Dreyfus, são empresas multinacionais que estão no Brasil com as suas indústrias, que elas levam o farelo nosso para fora. E, infelizmente, eu até vou falar uma coisa, nós, Brasil, somos o maior produtor do mundo de soja. Pois é. E somos explorados pelas multinacionais, que ganham lucro em cima do povo nosso brasileiro, infelizmente. E a gente pode fazer o quê? Infelizmente não tem, porque nós não temos o recurso que eles têm lá. Quando eles fazem um documento lá, vamos dizer, o laboratório deles já faz alguma coisa, nós temos 3 anos atrasados, eles já estão desenvolvendo isso aí. A própria Bayer, quem que é o Bayer? Tem o time de Bayer em Munique, tem a Bayer, que é a parte de vendas de inseticida, essas coisas tudo. E elas patrocinam o clube Bayer Leverkusen também. Sim. E eles então estão dentro do Brasil. Elas vendem esses produtos químicos para as empresas, e repassam, fazem um BART, que chama BART, um contrato de venda de insumos para o produtor plantar na sua lavoura para depois pagar de volta para as empresas que fizeram financiamento. Entendi. Então tem um custo, às vezes, alto para o produtor brasileiro. E que nós, consumidores, às vezes, não olhamos para isso, reclamamos. O leite caro, o azeite caro, o feijão caro, mas o que acontece? Não sabe o custo operacional que temos dentro de uma produção, da lavoura. Então, né, nós moramos na cidade, às vezes reclamamos, mas está muito caro, mas vai lá produzir lá na lavoura para ver. E como se barateia isso? Qual seria o sonho de baratear isso? O sonho a gente tem que fazer assim, o produtor, eu vou falar uma offshore, não sei se tu sabe o que não. Offshore é uma empresa que você pode fazer você mesmo, offshore familiar, ou uma empresa, você mesmo montar uma trade pequena com CNPJ e você mesmo fazer as suas operações. Como escreve? É a W-O-S-H O-R, offshore. Oi. É para a gente ir aprendendo, né? Tá. Que nem eu falei, eu vou fazer um mix aqui porque tem muitas coisas dentro desse contexto, né? Tá? Então, quer ver, né? Então, a gente tem recursos que as trading, correto, é comércio. Os comerciantes têm que ter lucro para ter o seu custo operacional deles, funcionário. Eu acho que é correto também eles ganhar e todo mundo. Só que eles não repassam os valores, às vezes, corretos para os produtores ou para as pequenas empresinhas pequenas que são paralelas a eles. Né? Então, o que acontece? Eles pegam esse dinheiro lá fora a 2% a 3% de juros ao ano e repassam a 12%, 15% para o seu cliente. Então, esse é um custo alto para quem? Para quem produz na lavoura. Então, o que acontece? Esses valores, vamos dar um exemplo. Eu, Ademir, estou dando eu para citar, eu consigo fazer esse tipo de operação direto com os bancos internacional ou com as trades e buscar um recurso mais barato para os meus clientes. Por isso que eles me procuram muito. Então, tem empresas também, até não empresas do agro, empresas de outro ramo também, que também conseguem baratear esse juro buscando lá de fora. Porque nós temos a Selic nossa, isso é quase 15% ao ano. Isso aí não existe, esse juro alto. Então, é difícil de nós conduzirmos os nossos negócios com um juro tão alto. Então, as trades pegam esses valores e passam para o cliente. E o cliente está precisando, ele diz, se achar que dá, tudo bem, senão... E também, na hora de fazer os empréstimos, eles já calculam lá. Eu vou te emprestar $1 milhão. Tu vai me fazer uma calção de tantas mil sacas. Eu vou traduzir isso em soja. Vamos falar soja. Tantos mil sacos de soja que dá $1 milhão.
né? E vai fazer o quê? O preço do soja hoje no Porto, em Paranaguá, vamos dar um exemplo hipotético, está R$130. A empresa vai dizer, Ademir, eu tenho 120, você quer? Então, o que acontece? Além de ela estar ganhando nos juros em cima de mim, e mais R$10 por saco para fazer a operação do porto. Entendi. Então, esses custos a gente consegue absorver tendo um CEO dentro de uma empresa, um administrativo que vai direcionar o produtor ou o comerciante que não consegue fazer isso. Entendi. Tá? E daí você falou de abrir uma empresa e... Como assim? Qualquer pessoa pode abrir uma empresa assim? Sim, porque o que acontece? Você vai pegar, abre uma empresa, vamos dar um exemplo assim, Curitiba, da tua sala Y. Eu abri uma trade para ser uma compradora de grãos. Tu vai pegar o teu CNPJ, né, e vai abrir e vai operacionar onde? Bom, eu vou fazer minhas operações dentro do interior do Paraná e vou direcionar para Paranaguá o mercado interno. Se chama, eu vou dar um exemplo assim, você pode fazer exportação direta, né, aos navios, podem exportar para a China, o Japão, onde que tiver o mercado, o Porto, Roterdão, Frankfurt, qualquer mercado que tiver lá fora. E também FOB Brasil. O que se chama FOB Brasil? FOB Brasil é o mercado interno que se joga. Vamos dar um exemplo. De Curitiba para Paranaguá. A carga de soja vai lá, e você vai dar, FOB Brasil vai dar descarregado dentro de um terminal do porto. Quem vai ter os custos operacionais para embarcar no navio é essa empresa que me comprou. Você sabe que eu fiz comércio exterior, minha primeira formação? É? Que legal. Administração com ênfase em comércio exterior. Olha, viu? É. Então, aí, eu já começamos a chegar lá, então, né? Mas fiz estágio no Mate-Leão. Lembra do Mate-Leão? Sim, sim. Fiz estágio. Não, que legal. Depois fui morar fora. Lá trabalhei numa cooperativa de tomates, em Almeria. Então, eu fazia... Na Espanha? Conhece a Almeria? Nossa, titiquinha. Pois é. Legal. E tem um time de futebol lá. Tem, Almeria. E aí trabalhei... Mas, claro, é diferente. Você trabalha comércio exterior fora, é mais fácil, né? Lá. Sim. Não tem toda a burocracia, as coisas que tem aqui. Mas depois eu não continuei. Eu fui para outra área. Porque os países, você sabe, na Europa são países tudo próximos. Você pega Exato. o carro aí, um dia você passa em 3, 4 países. Exato. Que nem às vezes eu estava na Alemanha, em Frankfurt, eu pegava um carro e ia para lá em Roma, na Itália. Então é uma coisa assim mais prática. E no Brasil nós temos que ver. Então o que acontece? O frete é muito caro. Né? O frete marítimo é muito caro. Você vê, hoje vem um navio da China, são quase 10 mil quilômetros de mar. Pois é. Né? Jesus. Leva 30 dias para chegar um navio. Sai daqui do Porto de Paranaguá para chegar no destino. E então o custo operacional lá é alto. Então para fretar um navio desses a gente não consegue, porque o custo é muito alto e essas empresas têm. Então o que acontece? Eles mesmos mandam, eles falam, a bordo é o navio, se dá a bordo. Então o que acontece? Daí o custo deles e daí embarcou, o problema deles. Né? Eles fazem a documentação para a gente só receber a mercadoria. Mas assim, o mercado interno hoje, que vê, eu estou resumindo assim, fazer uma saladinha aí. O mercado interno tem muito custo impostos. Sim. Nós temos Esse nosso é o problema desafio. do Brasil, se chama o dito imposto. Para você tirar uma mercadoria da lavoura para a tua trade, a trade mandar para a outra, já gera PIS, CONFIS, ICMS, sai do Estado, é 14%, é um absurdo. E a exportação, never, não temos nada, é zero. Então, aí esse que é o que eu falo assim, quando você tem uma trade que exporta direto, você não paga imposto. Por isso que tem muito concorrente abrindo as tradezinhas, fazendo concorrência. As trades grandes não gostam muito de trabalhar com comerciante, por causa que daí eles vão ganhar isso. Porque o produtor hoje só paga o fundo rural, que é descontado em folha, ou a gente desconta dele. Se ele tem um empregado, é descontado da folha dele. Então você não desconta. Senão você vai descontar do preço da compra que a gente faz junto ao produtor. Que são o imposto de fundo rural, mudando aí 1,5%, às vezes 2,5%, não sei, o governo muda muita coisa. De o PIS e CONFIS é 3,65%. Pois é, então, você lembra que eu te perguntei assim, qual que é o sonho, a situação sonhável, né? Qual que é o sonho da gente pensar que a gente possa ter um produto mais barato?
seria a questão do imposto. Uma das coisas, certo? Sim, correto. Tem alguma outra coisa que a gente possa pensar como as coisas poderiam ser melhores, né? Porque eu fico pensando assim, você falou, o Brasil produz muitos grãos. Nós somos ricos. E o que tinha que ser diferente? Até eu que sou leiga, eu fico pensando, mas como? Como que eu vou pagar R$30 o café? Gente, ontem eu pagava 13, né? Porque lá na escola a gente oferece o café. Sim. O dobro, mais que o dobro, isso é... Eu entendo lá o produtor, mas como que isso podia ser diferente, né? Não depende só da gente, não depende só do produtor. Depende de todo um contexto, sim, né? Sim, é que nem você, voltando que tu frisou o custo do café, eu vou citar o milho, que é produção para frangos, para todo tipo de consumo. Para ter uma ideia, o milho há 4 anos, vamos dar 3 anos atrás, nós comprávamos a 20, 30 reais, ele chegou a R$85. 20, 30 para 85? Hoje, Nossa você Senhora! vê. Então, o que acontece? O frango vai que preço? Né? Sim. A ração do frango. Claro. Então, umas coisas assim que substancialmente subiu muito, só que mudou de novo. Com essa briga, desculpe, entre China e Estados Unidos, com aquela tarifa que botaram, e explodiu tudo de novo. Então, o que acontece? Começou de novo. Tiraram essa semana um pouquinho, o preço já deu uma melhorada de novo. Então, tem muitas coisas assim, políticas dentro do nosso contexto do agro. Que o que acontece? Nós devíamos ter assim, uma política agrícola pelo governo federal ou qualquer mundial, assim, as pessoas também têm um lucro um pouco menor para todo mundo ganhar. Porque, sim. Né? Eu acho ganhando pouco, mas ganhando sempre. Mas às vezes a pessoa quer dizer, eu quero ganhar 50, mas pode ganhar 20 e faz bastante negócio ganhando 20, que vai chegar nos 50. Mas às vezes a pessoa, não, então deixa aí. Prefere às vezes deixar no estoque, não vender porque não quer ganhar pouco. Entendi. Então tem muito disso. E aquilo que eu falei, o imposto hoje está muito dinâmico assim, que nem eu falo. Os estados, você vê, eu vou citar Mato Grosso, para você tirar a mercadoria de lá, é 14%. Vou mandar a mercadoria para o Nordeste, é 7%. Nossa. Para São Paulo, 11%. Então, cada estado tem um tipo de índice. Não sabia disso. Não é padrão. Então, cada vez é difícil você até calcular. Tu vai ter que calcular até os insumos na entrada e a tua mercadoria na saída. Exatamente. Então, é bem difícil, né? Então, tu vai ter que sempre ter uma pessoa assim, expert dentro disso aí, porque cada pouco está mudando. Sim. Né? Você não acompanha tudo que está acontecendo, né? E é que nem eu falo para os produtores. Os produtores falam, vocês são bons para plantar lá dentro, vocês têm que ter um cara que te assessora. Mas o grande problema hoje, se chama o quê? O ego. O ego. Né? Para tudo, né? Você viveu isso no futebol, aqui, né? Então, o que é que vem? Às vezes a pessoa fala, pô, Ademir, você está sentado lá no ar-condicionado, olhando lá, que ganhar R$1 por saco, e eu estou me batendo. Mas do teu custo-benefício que eu estou te dando, se não analisa, teu custo pessoal, eu te tiro, às vezes, uma conta menor, consigo preço menor, consigo um juro, um prorata day, de repente, um custo menor. Você vai comprar, eu te vendo o teu soja 100, você tem insumos que vale 110, chega no cash, no dinheiro, ganha 10%, quanto você não ganha? Entendi. Que tem muito essa jogada, porque se você deixar o dinheiro num banco, você vai ganhar 0,5%. E eu consigo 1%. Então é um custo-benefício que vai te ajudar. Então você tem que fazer esse tipo de conta financeira também. Só que o grande problema, o produtor ele fica assim à mercê de quem? Das trades. As trades botam um gerente comercial dentro das unidades. Eles têm assim, o mínimo e o máximo. Fulano, você vai me trabalhar com R$100 até 120, mas você trabalha em 100. Ele sabe que até 120 pode. Deixando no produtor, o meu preço é 100. O produtor, mas podia fazer um pouquinho mais, então é 101. E o produtor fica à mercê deles. Então, muita coisa acontece nisso. Porque eles não têm uma pessoa para fazer essa análise para eles. Entendi. E o comércio em si, pode ser qualquer comércio, né? Se tu não tiver um administrador bom, não funciona.
É que nem você tem a tua empresa, se você não administrar bem ela, isso aqui não é um custo, tem o dinheiro que está saindo. E te digo mais, eu sou uma pessoa assim que eu estou sempre buscando me relacionar, ter consultoria. Então, agora eu estou com uma consultoria nova. Outra vez eu estou com uma consultoria, preciso de ajuda lá no RH. Então, essa pessoa que está comigo agora, ela está vendo tudo. O contexto. Por quê? Porque a gente está ali, tem coisas que você não enxerga mais, porque fica viciado, né? Sim. Você vê aquilo todo dia e tal. Sim. Então, eu concordo com você. E trazendo isso para outras áreas. Sim, sim, porque... Não só do produtor. Não, eu falo sempre também até que questão de mercadorias, ou você vai numa loja, às vezes eu discuto não, entre aspas, assim, quando eu vou nas lojas vamos dizer, eu vou citar um nome assim, mas é só para, né, vamos dizer, a Renner, eu vou comprar um móvel lá, é tanto... À vista? Não, eu tenho a prazo, eu faço a conta. Qual é a conta que eu tenho se eu pagar à vista? Por que eu vou pagar em 12 vezes? Por quê? Não tem necessidade. Mas a minha mãe fala, o preço é o mesmo. Eu não gosto de fazer parcelado. Não, porque depois que vende, depois tem um sentido. Vamos dar um exemplo assim. Eu vou pagar em 12 vezes, tá? São R$1.000. Vou pagar a primeira parcela R$10, vai dar 990, vai ficar. Eu vou aplicar no banco para quê? Para ganhar meio? E daí eu chego nessa empresa que me está vendendo. Qual é o desconto que fala à vista? É 10. Quanto eu ganhei? Eu ganhei R$100 de desconto do que está ganhando pingadinho lá. Então, tem que fazer esse tipo de conta. O financeiro... Entendi. Olha que legal. As empresas todas... Vamos fazer um parênteses aí. Vamos repetir aqui. Isso aqui é para todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo, porque... Você se organizar para pagar à vista. À vista. Esse é o melhor. Mas se você não consegue pagar à vista... Não, daí tudo bem. Mas se tu tem, às vezes, disponibilidade do dinheiro, por que vou deixar no banco? O banco vai usufruir do teu dinheiro. Eu já tive exemplos, exemplos de banco, que eu fazia uma aplicação de 0,5% com o gerente. Eu falei, mas não paga? Não. Eu falei, beleza, está aplicado? Tá. Então, eu falo assim, negócio, você me devolve meu dinheiro agora, quanto você vai me cobrar? 2. Falei, opa, tu está me devolvendo meu dinheiro negativo. Exatamente. É isso aí? Não. Vou cuidar. Você não. Então, não é correto. Então, tem muitos empresários que não fazem esse tipo de conta. Não faz a conta da taxa de administração. Isso, que nem tem o juro simples, juro composto e prorata D. Você tem que calcular tudo isso. Mas tem gente que não faz isso. Não sei o quê. Eu sempre fui assim. Tem dinheiro, paga-se à vista. Porque daí você vai fazer um desconto maior para o teu cliente, tudo que você consegue. Eu entrei num curso agora de investimentos. Sim. E quando você chegou, você falou assim, tem que diversificar e tal. Eu estou aprendendo isso, eu estou achando fantástico. Sim. Muito simples. Ainda não tive coragem de fazer, mas sei fazer. Por quê? Aí que eu vou trazer, né? Esse medo. Eu já vi as aulas, eu confio na pessoa que está ali, né? Porque ele mostrou que ele sabe. Mas me dá um medo, porque eu falo assim, será que é isso mesmo? Ai, meu Deus, todas aquelas economias que você tem, e se você perder? E aí entra também, você precisa se aprofundar um pouquinho, aprender um pouquinho. Sim. Porque se você deixar para o banco, ele vai te cobrar aquela comissão. E é bastante, os 2% Sim, o spread deles é muito grande. Mas que ver, Adriana, quando você falou dos investimentos, eu vou só dar um parênteses. Fala. Investimento é bom, mas é um risco grande. Deixa eu te falar por quê. Fala. Porque tem muitas notícias, às vezes, vão dizer, vou buscar na Bolsa de São Paulo, lá, não sei o quê, tá. Mas se sai uma notícia lá fora, a Bolsa foi, daí o teu dinheiro está onde? Então, tu tem que fazer o day trade. O que chama day trade? Faz uma aplicação diária, que daí você mesmo vai direcionar. Vamos dar um exemplo, a Bolsa está em alta, você fala para o teu CEO, não sei quem que é o teu administrador, fala, me vende, deu lucro. Tu teve R$1.000, deu 1.500, trava, vende, pronto. Agora você espera um pouquinho. Se baixar, você recompra a posição de novo. Nunca deixa passar do dia. Não, eu não faço o dia a dia. O meu é diferente. Mas tu faz uma aplicação de 15, 30 dias fixo, já garantido, né? Porque se você fazer uma aplicação só diária, daí o risco é grande.
Não faz diária. Então, como eu tô falando, então tem muito tipos de investimentos que podem ser feitos. Né? Até porque uma pessoa assim, né? Como eu, que não estarei ali o tempo inteiro, o dia inteiro olhando, não é o meu objetivo. Seu feeling é isso, né? Mas é assim, mas eu gosto desse movimento. Por isso que eu achei importante trazer você aqui, sabe? Porque a maioria das pessoas que nos veem são pessoas jovens, vamos dizer, de 35 a 55, a 65. E mulheres. Sim. E daí, de repente, muita gente está perguntando, nossa, mas por que a Andréia está falando sobre isso? Para despertar. Deixa eu aprender, o que é isso? Né? O que é esse agro? Por que acontece isso? Então, vai despertando aí para você o interesse. Porque o que acontece, o jovem hoje não quer saber. Falou em matemática, ele corre longe. E hoje a matemática... Tudo se usa matemática. Tudo. Qualquer quadradinho hoje, que vai fazer um desenho aqui, tu tem que usar matemática. Por isso do ábaco, né? Você está aprendendo ábaco? Eu falo assim, mas tem que tudo que... uma vírgula aqui, né? Mas é o que acontece, que nem você falou. Você tem um negócio que você comprou a prazo, então tu faz uma aplicação a prazo, mas a mesma proporção que você fez, a quantidade disso, você vai aplicar o teu dinheiro. Que daí tu não corre o risco de perder a tua compra e nem o teu dinheiro que tu aplicou. Então, o meu feeling é esse. Repete, como que é? Vamos dizer um exemplo, se tu vai pegar... Você comprou uma mercadoria para pagar com 30 dias. Tá. É o preço X. Bom, eu tenho dinheiro para 30 dias, mas eu vou fazer uma seguinte. Então, em 30 dias, eu vou ganhar um pouquinho de juros, você aplica o 30 dias para receber naquele dia. Entendeu? Sim. Porque daí você teve a tua margem de lucro dentro do financeiro e não teve custo operacional da tua mercadoria. Então, tem que fazer muitas essas contas também, né? Porque às vezes a pessoa fala, pois eu pago, é parcelado, mas não sabe o que é parcelado. É um desafio isso, né? Meu Deus! Então tem pessoas... A gente tem que estar de olho em tudo. Tudo, que nem eu falo sempre assim, o financeiro hoje é tudo. Se você não sabe calcular como que é, hoje... Mas, infelizmente, é assim. Mas eu, graças a Deus, assim, eu calculo tudo. E hoje, criou uma dependência, celular e máquina. Hoje, o jovem... Se tu falar assim, 2 mais 2, quanto que é? Parei. Vamos raciocinar. É diferente, né? Eu não lógico, não sou um expert, mas eu faço conta de cabeça. Às vezes a pessoa me fala, eu multiplico. Eu não preciso máquina. De tanto que eu já mexi com número e adoro números. E como que tá? Agora eu vou perguntar algo. Como que tá você no ábaco, então? Você tá conseguindo não fazer de cabeça? Não, mas fiz tudo lá, até o rapaz fala, tá bom. Eu vou lá te ver fazendo. Pode fazer. Pode. Vou ver como que tá o dedo. Vou lá ver. O único problema é que às vezes eu falo pro Marcos, né? Com o Carlos. Carlos, mas às vezes eu tenho câimbra aqui, não posso muito querer o dedo. Ele fala, Edemir, tá bom, desculpa farrapada, tá bom. Mas assim, é bacana. É assim uma recordação, a gente tem que... Porque isso traz os tempos, né? Nós precisamos também. Mas é que antigamente vocês faziam muita coisa, cálculo de cabeça, né? Por isso que hoje... Até o telefone tinha que memorizar. Sim. Você não você tinha a cadernetinha, mas você já lembrava, não precisava da caderneta. Ainda tinha que... O telefone tá aí... Esse eu não vivi. O telex. Hoje você usa o quê? Eu usava aqueles telex, mandar mensagem, fazer tudo. O fax eu vivi. O fax. O fax, mas o telex. Hoje, para fazer... Na época tinha a contabilidade, quando eu fazia, não sei se você vai lembrar. Eu digitava em 5 folhas, aquelas folhas bem fininhas, com carbonozinho embaixo, e daí tinha aquela prensa, você imprensava em cima para passar para a contabilidade. É verdade. Hoje... Gente, imagina, eu fico pensando, né? E você errava uma coisa, você tinha que ir lá... Depois teve o Errorex, que ajudava. Mas de uma em um. Né? Hoje eu posso começar a escrever e achar que esse contexto vai para o final, eu só puxar e ir para lá. Falar e ajuda. E na época não tinha isso, tinha que fazer tudo assim. Mas... assim, mas é legal ter vivido isso, sim, esse processo. Lógico, é tudo que nem a gente tem que... que eu falo, o que você aprende, ninguém tira de você. Né? Hoje, bem materiais, todo mundo pode te tirar coisa, mas o que você aprender na sua mente, ninguém tira. Então, eu procuro assim, o máximo que eu puder aprender, eu vou procurar aprender. Eu também sou assim. Eu também sou tem assim. que ser. Tem que ser, porque assim, eu acho o seguinte... Não criar uma dependência de certas coisas. Nós precisamos, sim, um do outro, é óbvio, lógico. Mas não criar uma dependência de uma máquina.
Nós temos que primeiro tentar. Eu dava palestra na Unemate, os agrônomos. Estavam já se formando. Eu fazia conta do CBLT lá, daí, porque é parte do agro, né? Isso aí não precisa. Eu falei, mas eu falei, tu vai aprender o quê? Na prática ou teoria? É na prática, então tu não vai saber fazer. Tu vai chegar num produtor, isso aqui funciona assim. Mas eu não sei. Não precisa. Então, os próprios agrônomos, hoje, se tu pegar assim, não sabem fazer. Eles vão para o campo e não sabem. Eu falei, tu vai dar uma receita de um veneno para um produtor se tu não saber. Tu tem que praticar, que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Para tudo, né? Então, às vezes, tem gente que diz, eu não vou precisar disso aí. Claro, precisa. Tudo na vida. Mas, infelizmente, nós estamos num mundo assim que as pessoas acham assim, aquilo é cafona. Isso é idade da pedra. Idade da pedra. Mas as coisas estão mudando. Mas estão vendo que a dificuldade, até para fazer as próprias faculdades, estão vendo que fazem vai ter muita reprovação, por quê? Não vão dar uma estudada, ver o que é o conteúdo. Só aprende para a prova, né? Só? Eu sempre digo, Caetano, vá lá estudar, não é para prova. Vai estudar. Para a sua vida. É a vida inteira. Exatamente. Mas assim, então eu assim, não posso reclamar da minha vida, sei, todo mundo tem seus problemas, né? Sim. Mas assim, eu, graças a Deus, eu consigo diversificar muitas coisas, assim, que eu acho assim, sai um pouco do foco, né? Mas eu aprendi muita coisa, assim, com o futebol, graças a Deus, me mostrou outros caminhos, né? Né? Com isso me adicionou, né? Então eu procuro, assim, o máximo possível, aprender mais a parte financeira, mais que é o meu feeling, e deixar muitas essas coisas que é supérfluo de lado, porque não, né? Mas é muito bacana, eu adoro. 72 anos, né? De pura sabedoria. Eu adoro. Né? Ressignificou muita coisa. Sim. Entende que o futebol ajudou, tanto é que você né? Não aparenta a idade que você tem. Pois é. Tanto fisicamente e agilidade. Sim. Porque que você, mas nem todos são assim, né? Sim, a gente sabe muito futebolista aí que tem. tá mas, difícil. Quer ver, André? O que acontece, cada um tem os seus defeitos, né? Tem os seus méritos. Né? Mas assim, graças a Deus, nunca pus um tabaco na boca. Bebida só socialmente, eu tomo sim, mas assim, muito pouco. Manter a minha forma, academia, tudo. Então, acho que a gente tem que se cuidar. Longevidade. Porque senão, assim, eu tinha amigos meus que acabavam os treinos, saía correndo e ia para um bar. Eu falava, calma, a vida de vocês vai pouco. Hoje tem amigos meus que são estivador, que não tem nada na vida, mas procurou, né? Então, eu acho assim que... Teve aqui o Karazai, Gabriel Karazai. Eu já ouvi falar, mas assim, não estou lembrando. O Gabriel, ele conta que ele jogou futebol também em Palmeira, ele é de Palmeira. Ele tem 94 hoje. Nossa. E ele fala que eles saíam, né, do treino, já sabiam que ele tomava... O que ele tomava? Guaraná. Guaraná. Para não perturbarem ele. Mas já sabiam que ele não bebia e ele decidiu não beber. Tanto é que ele fala isso. Então, o que eu sempre falava para os meus amigos, assim, não vai... Ademir, vamos aproveitar. Para quê? Aproveitar. Eu falei, nossa vida de futebol é curta. Depois dos 30 e poucos anos, os caras já falam. Hoje, para ter uma ideia, né, os clubes europeus, se falar que tem 20 anos, mas já está velho. Sério? Você pode pegar, você pode ver na mídia assim. Esse jogador aqui, chegar nos 30, ele já nem quer mais. Não diga. Ficou assim. Então, o Neymar está com quanto? Acho que 33. Você vê, está acabado. Hoje, se falar assim, Neymar, vai jogar, você acabou. Ele está indo para outro viés agora. Então segue o caminho dele. Só que o quê? Mudou. Sim. Só que você vê, machucadura, por quê? O corpo nosso responde. Claro. Vai responder. Fulano, você está me judiando aqui, vou estourar o teu joelho. Eu, graças a Deus, nunca tive problema nenhum de lesão. Sério? Não. Só uma extensãozinha um pouco na coxa, mas nunca tive. Os meus joelhos, eu não tenho, porque todo jogador, a maioria profissional, foi operado, menisco interno, cruzado, não sei o quê. Eu nunca tive. Não diga, a fisioterapeuta sempre falava, Ademir, você deve ter uns tendão de cavalo. Eu falei, tá bom, pode ser.
Ela fala, você nunca me machucou, graças a Deus, mas eu me cuidava. O que eu fazia? Treino, subia a escada, e numa perna, nas arquibancadas, e descia na outra. Preparo físico para manter a forma. Como que é? Escada? Não, Você pula... nas arquibancadas. Nas arquibancadas. Sim. Eu acabava o treino, eu subia numa perna pulando, até lá em cima e descia na outra, para manter. Fica a dica. Mas hoje... Pelo menos subir escada, né? Vamos subir escada. Mas é assim, então o nosso corpo vai reagindo conforme nós botamos ele. A mente nossa, até o Marco falou, a mente aqui atrás tem aqui. Cada um, nosso cérebro, é separado, cada um tem um comando. Sim. Ele vai comandar, opa, tua perna tá dando um probleminha aí, fulano. Né? Então, prevenção, né? Claro, só que a pessoa não liga para isso. Mas, assim, a gente tem que, não generalizando as coisas, nós temos que ter um cuidado sempre. Não adianta, não podemos evitar. Não dá para baixar a guarda, né? Não. Qualquer idade. Quando você é jovem, pensando lá na frente. Sim. E quando você está mais maduro, você tem que continuar cuidando. Sim. Então, Mas isso traz vida, né? Sim. Porque se você você não enxerga que vai terminar. Sim. Você enxerga o hoje. Até estava falando antes com a Márcia. Você estar presente. Sim. Porque você não sabe se você vai amanhã, depois. Então, enquanto eu estou aqui, eu estou presente. Estou prestando atenção na minha alimentação. Né? Não quer dizer que eu não possa comer. É que eu estou nesse momento, sabe? Na transição. De prestar muita atenção. Já faz tempo, né? Mas aí eu vou aprendendo diferentes formas de se alimentar, sim. Né? Que nem jejum e assim vai. É que nem quando você faz uma viagem. Eu vou chegar a tal hora. Negativo. Porque você não sabe o que tem lá na frente ainda. Você está programando uma viagem de 2 horas. Mas lá na BR, se tem um acidente daí, tu vai parar. Eu sempre falo com ele, quando nós viajamos para Guaratuba, né? Nós vamos chegar 2 horas. Falei, espera, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho a programação de chegar com normal 2 horas e meia. Mas nós levamos 7. Falei, viu? Tem um acidente, o trânsito pesado. Ademir, gostei dessa tua analogia, né? É uma viagem, né? A vida é uma viagem. Sim, sim. E tem a estrada. Nessa estrada pode acontecer várias coisas. Mas então as coisas assim... Então, você aproveitar o trajeto, o caminho. Gostei disso, a paisagem. Sim. Gostei disso. Então a gente tem que pensar assim, pressa não temos, nós vamos chegar. Né? E com essa pressa, às vezes, o que está acontecendo, você pode ir todo dia... Eu acompanho da BR-277 aqui, que vai a Paranaguá por causa dos movimentos. É acidente, morte. Mas o que é? Negligência. Então, às vezes, eu ando um pouco também. Quando eu consigo andar, eu vou. Mas quando eu vejo que o trânsito não adianta. Vai se estressar, vai buzinar, vai xingar. 10 minutos, Hoje vai resolver, o cara vê, o que esse cara está gritando para quê aí? Verdade. Não resolve nada. É assim que funciona. Mas faz parte, né? Faz parte. Mas assim mesmo, né? Ademir, querido, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi muito rico. Muitas coisas aprendi, muita informação, muito conhecimento, que eu acho que é para todos. E a gente tem uma tradição no nosso podcast, que é pedir um conselho. Um conselho para as pessoas. Que conselho você daria? Não, Mariana, assim, o conselho nosso é aquilo assim, humildade, né? Que prevalece em tudo, né? E simplicidade nós temos que ter em todos os nossos, não só como ser humano, como empresa também, né? Porque nós precisamos de toda a retaguarda, de todo mundo, desde o zelador, eu sempre falo, nós somos um time de futebol, nós somos 11, não é só um. Eu sempre falo, mas vamos dar um exemplo assim, Neymar é o melhor, mas tem mais 10 correndo por ele. Se não tiver os 10, ele não faz nada. Então, não é um conselho, é só um alerta que nós precisamos de todos os que nos cercam, né? Independente de nós sermos melhor ou não. Porque nós vamos ter dificuldades ali na frente, de não soubermos, o que nós vamos saber. Nós sabemos, às vezes a pessoa sabe melhor que nós vamos aprender.
Então, nós vamos aprender um com o outro e, reciprocamente, vamos aprender com você e eu vice-versa. Eu também gostei com você, né, pela sua, assim, seu sorriso, sua bondade muito bacana, que eu estou me sentindo à vontade. Que eu delícia. agradeço muito. Tá? Obrigada, Deni. Tá? Foi um prazer. Prazer é meu. Você é de uma humildade incrível, muito Nesse lindo. caso, um dia vocês precisarmos novamente, né? Tá? Inclusive lá na empresa sua, eu estou à disposição. Obrigada. Tá? Tá registrado. Tá? E às vezes que nem eu falo assim, eu preciso também sair um pouco né? E às vezes, como você está mais em contato com mais pessoas, né? Eu deixando só Sim, fale. Depende de alguém precisar de uma parte de auxiliar com uma parte de financeira, né? Administrativa, alguma coisa, eu estou à disposição. Tá? E eu gosto muito. Ademir Horbach. Isso. Horbach. Isso. Eu falei certo. Não, eu fico preocupada, porque eu falei, né? Eu falo, quando me chama Andréia, eu falo Andréia, não é Andréa. Sim, Andréia. É que o sotaque é um pouco gaúcho, né? Alô, tchê! Mas é assim mesmo. Muito Mas foi bem. bacana. Eu adorei. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada. E você que esteve aqui com a gente, espero que vocês tenham aprendido muito, como eu aprendi. Compartilhem, lembrem de se inscrever no nosso canal do YouTube, Conexões Eternas Podcast. Estamos também no Spotify e no Instagram. Muito obrigada.